Pois é, meu caro cidadão, a gente está acompanhando essa política maluca, tresloucada que vem acontecendo e a gente começa a observar que tem coisa errada nessa história. Algo de errado não está certo. Enquanto o STF, o TSE está preocupado com o X, ele esquece o X da questão. Cara, mais um candidato acabou de ter o carro metralhado. O que nós estamos vivendo é um verdadeiro narco-estado. Né? O que nós estamos vendo é assim, um crime organizado tomando conta até das eleições. E o problema é o X onde você vai postar a sua opinião ali. Realmente a gente está chegando num nível assim assustador das coisas. Outro ponto que a gente vai falar é sobre o Boulos, né? Ou como o Pablo Marçal brinca lá, Boles, né? Mas assim, enfim, o Boulos, ele não entendeu, ou melhor, ele já sabe, que a população, o brasileiro em si, em sua grande maioria, é conservador, ele é a favor dos costumes, ele é a favor do cristianismo, ele é a favor das pautas de seriedade, e que não adianta vir com esse discurso pífio de esquerda. Hoje, ele falou que a Venezuela é ditadura. Tá, mas não convence. Depois de anos falando que é a favor desses grupos mais nefastos, ele aparece agora só na beira da eleição. O brasileiro não é otário mais não. Já passou. Só que hoje ele falou uma coisa que, pra mim, ele pode pedir pra selar a eleição dele. Sabe, quase 100 milhões de reais gastos, né? São milhões e milhões de reais gastos pra uma eleição dessa e esse cara não vai ganhar. Graças a Deus. Mas hoje ele selou a campanha dele de uma vez por todas com o que ele falou. Já o Lula está gastando rios e rios de dinheiro, do nosso dinheiro, para ir para a ONU. Mas sabe para quê? Para passar vergonha. E agora ele criou um conflito internacional de novo. Ele mostrou muito bem de que lado da história ele está. Sabe, a ação que a delegação brasileira tomou hoje envergonha o Brasil de uma maneira impossível. Sinceramente, o que ele fez hoje é digno assim de ficar assustado. Tá? Ficar assustado. É literalmente o Brasil se tornando um anão diplomático. E a gente vai citar isso aqui para vocês também. Tá? Então fica ligadinho, a gente vai falar de muitas coisas. Vamos falar do Marçal, vamos falar do Lula, Bolsonaro. Tem muita coisa aqui para a gente comentar nesse editorial. E enfim, né? Obrigado a você, cidadão de bem, que ficou um dia inteiro acompanhando nossos editoriais. Realmente, fico muito grato mesmo pela confiança que você deposita no nosso trabalho. E enfim, queria dizer para vocês que o livro Persuasão Política ainda está disponível, isso está ajudando muito o canal, tá? A manter os custos do canal. E dizer para vocês o seguinte, hoje eu recebi um e-mail de um senhor, o senhor Eduardo, que ele escreveu o seguinte, olha, eu baixei o livro, Sandro, mas não paguei. Eu só vou pagar a hora que a minha aposentadoria cair, porque eu acabei tendo que ajudar uns familiares e não consegui, então, mas baixei o livro porque eu fiquei com medo de encerrar a venda agora em outubro, e vai encerrar, e ficar sem um livro. Então eu só vou pagar no mês que vem. Tá tranquilo, tá? Confio 100% em cada um de vocês que me seguem. Se você não fosse um cidadão de bem, um cara honesto, você não ia ter me mandado esse e-mail. Então fica tranquilo, fica na paz, que eu confio no meu povo. Bom? Enfim, então se você quiser baixar, fique à vontade aí para baixar o livro. E eu tô sempre fazendo um comentário sobre alguém aqui, né, que vem e deixa os comentários. Então, se você deixar o comentário aqui, o próximo a aparecer aqui na telinha pode ser o seu comentário. O comentário que eu quero discutir com vocês é do Álvaro Simas. Eu quero agradecer demais o Álvaro Simas por ter deixado o comentário aqui, tá? Então, agradeço e agradeço demais. Ele escreveu o seguinte: Sandro, eu acompanho você há muito tempo, todos os dias, e vejo todos os seus editoriais diários. Muito, mas muito obrigado por essa confiança, tá? Tenho visto que você tem tecendo muitos elogios ao Pablo Marçal. É verdade, eu critico o Pablo Marçal. Hoje, o último editorial, por exemplo, eu critiquei o Pablo Marçal. Mas, ultimamente, o Pablo Marçal, algumas posturas que ele vem tomando, vem caindo no meu agrado. Então, eu realmente tenho tecido alguns elogios ao Pablo Marçal, tá? Mas, né, vem criticando todo o tempo o Ricardo Nunes. E eu confesso, eu tô com mais críticas ao Ricardo Nunes do que realmente elogios, tá? Qual é o fundamento desses elogios e dessas críticas? Existe algo de muito sério sobre o comportamento do Ricardo Nunes
que nós não sabemos? Diz aí. Abraço. Então, Álvaro, obrigado principalmente pela educação, por questionar, tá? E é isso, eu não sou dono da verdade e não quer dizer que eu sei de tudo, não. Mas o meu posicionamento, o que o Marçal me agradou, né? Que fez com que se eu votasse em São Paulo, eu votaria no Marçal. Primeira coisa que eu gosto muito de qualquer pessoa é resiliência. É ter coragem, sabe? É dar o sangue por aquilo que ele acredita. Não contar que as pessoas vão fazer o trabalho por ele, tá? Então eu tô vendo que o Marçal, ele tá num nível de desequilíbrio. Ou seja, o Ricardo Nunes tem milhões de fundo eleitoral, o Boulos tem milhões de fundo eleitoral, o Ricardo Nunes obrigou o Bolsonaro a ser padrinho dele, porque eu senti, tá? Não tô falando que é verdade, porque isso é um sentimento que eu tenho, de que o Bolsonaro não queria apoiar o Ricardo Nunes. Mas o esquema é tão forte em cima do Ricardo Nunes que ele obrigou o Bolsonaro a ser um padrinho político dele. Ele tem um Tarcísio que é um mega padrinho político dele, tá? E aí o Boulos tem o Lula. E sabe, mais milhões de reais também. E o Marçal, ele não tem padrinho político. O Bolsonaro rachou com ele, né? Poderia só ter ficado na dele, mas o Bolsonaro chegou a atacar o Pablo Marçal. O Pablo Marçal poderia ser um covarde e falar, cara, eu desisto. Nossa, sem o Bolsonaro eu perdi. Nossa, arrancaram as minhas redes sociais, eu perdi, desisto. Gente, destruíram, né? Me destruíram, estão destruindo a minha reputação na mídia o tempo todo. Cara, hoje falaram até do advogado do Pablo Marçal. Ontem fizeram a matéria do tipo, olha, um dos caras, porque ele divulgou o Pix dele, um dos caras que já doou pro Pablo Marçal já bateu na mulher. Sabe? Então, assim, o cara poderia, diante de tantos empecilhos, desistir. E não desistiu. Eu votei no Bolsonaro em 2018 porque eu senti essa resiliência no Bolsonaro. Então, um dos principais motivos do qual eu agradei do Pablo Marçal é que eu me identifiquei, porque eu sou meio Pablo Marçal também, sabe? De bater a cara, eu sou o cara que saiu do barraco de lona, o cara que já trabalhou em carvoeira, já foi gesseiro, se tornou advogado, fez mestrado e foi para Harvard e correu atrás. Então, eu identifico muito com isso. Esse é um ponto. E sem contar que os valores dele se identificam também com os meus valores. O cara casou com a primeira namorada, bem? O cara tá a vida inteira com a esposa, eu já tenho 20 anos de casado, a família do cara é a vida dele e eu me identifico. O cristianismo é a base das palestras dele. E o cristianismo, sabe, os valores cristãos estão na base do que eu prego. Então, eu acompanho o Pablo Marçal há muito mais tempo, né? E quando ele se lançou prefeito, eu falei, vai dar ruim, mas eu caí do cavalo. Então o motivo pelo qual eu apoio o Pablo Marçal é esse aí. Eu apoio não. Eu gosto bem mais dele e se eu votasse lá, eu votaria nele, tá? Porque eu sinto essa resiliência nele. Já do contrário, tá? Por que eu critico o Ricardo Nunes? Vou trazer um elogio. Eu acho a postura do Ricardo Nunes uma postura séria, tá? Não vou negar. Eu acho que o Ricardo Nunes tem uma coisa que eu gosto, ele é tranquilo, ele é calmo nas suas falas, ele é sossegado, é o ponto que eu gosto do Ricardo Nunes. Mas o porquê que eu vejo a candidatura do Ricardo Nunes muito mal, né? Algo muito ruim. O Ricardo Nunes está com 12 partidos na sua coligação. E todos, quase todos, com exceção do PL, com vínculos gigantescos ao governo Lula. As medidas do Ricardo Nunes vão contra meus valores, porque ele falou que é a favor do aborto. Porque ele tem um programa que se chama Saúde para Todes, onde há a possibilidade de crianças, né, fazerem um procedimento hormonal lá que não vai com os meus valores. Ele, sabe, a postura dele não agrada, sabe? Assim, é um cara que hoje o chefe de campanha dele é o Kassab. Eu vejo ele como um cara muito de lábia e um cara que, quando ele entrar na prefeitura, toda a prefeitura já está loteada. Então eu já estou de saco cheio desse típico político tradicional que é cheio do apadrinhamento, que só senta ali e espera. Não, eu já sou poderoso. Para que eu vou ter que ralar a camisa, vestir a camisa igual o Marçal? Tarcísio, faz aí por mim agora, cara.
Ô Bolsonaro, vai, faz, eu tô mandando. Cara, não gosto disso, tá? Não gosto disso. Milhões e milhões de fundo eleitoral, né? Discurso lá da Cracolândia dele não convence. Falar que, eu tô fazendo demais agora, não convence. Então, esse é um dos motivos. Então, não tem nada demais, tá? Não tem nada demais que eu possa falar assim, mas o que é? Cara, não tem nada demais, a não ser que os caras que mantêm todo o esquema e o Centrão e o STF e toda essa estrutura estão do lado dele, tá? Então é por isso que eu não gosto, tá? Por isso que eu não gosto. E eu perdi tempo demais falando sobre isso com vocês. Desculpem, mas eu precisava explicar. A minha responsabilidade é para com vocês. Fechou? Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar falando do Boulos, né? Olha só, o Capitão Alden fez uma publicação aqui sobre o Boulos, sobre a campanha do Boulos. Por que para mim o Boulos é algo nocivo, né? Nocivo para a eleição. Por causa disso aqui, ouça só. Os bolsonaristas do Brasil inteiro e o Tarcísio aqui em São Paulo que ouçam isso. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, não terá uma escola militar na maior cidade do Brasil. O professor é meu amigo, mexer com ele, mexer comigo. O professor é meu amigo, mexer com ele, mexer comigo. Alguém viu uma nota desse sujeito que quer ser prefeito de São Paulo, falando daquele caso daquele diretor escolar? Falando do caso, perdão aqui, pessoal. Falando do caso daquele diretor escolar que estava abusando dos alunos, aquele que fez o L. Parece que tem até foto com essa galera aí. Alguém viu alguma nota de repúdio a essas ações desses professores? Não, não tem. Mas olha só, eu quero mostrar para vocês, para essa gente, o que é o abjeto e abominável. E o que é a cultura dessa gente. Isso aqui é o objeto, o abominável. Para mim, é motivo de orgulho. Atenção, segundo F, de pé 2. 3, 4. Uma pancada só. Sente! Não mexe que eu vou prestar. Com licença, professor. Aluno Tenente Coronel Miguel Fernandes, do segundo F, apresenta o mesmo com alterações. Ok, Miguel. À vontade. Atenção, descansar. Vamos lá. Isso aqui é o odioso. Isso aqui é o nojento para a esquerda. Para mim, é motivo de orgulho. Agora, veja o que é cultura para essa gente. Esta é a escola modelo, onde o aluno tem o poder de se expressar, se for esquerda. Onde o aluno tem o poder de ler Paulo Freire. Onde o aluno pode bater no professor. Onde o aluno pode fazer o que quiser, fumar um beck ali dentro, tá tudo bem. Afinal, nós precisamos implantar a revolução das classes. Meus ovos. Tá? Desculpa aí, mas vocês têm que tomar vergonha na cara. Então, se o cidadão de São Paulo, e aqui eu estou mandando um recado para o cidadão de São Paulo, se vocês tiverem pelo menos minimamente vergonha na cara, votar num cara como o Boulos é insanidade. E o Pablo Marçal? O Pablo Marçal tem seus erros? Tem. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Mulher do Pablo Marçal foi condenada por doações ilegais na campanha eleitoral de 2022. Por atrás até da mulher do cara, e ela foi condenada, ela teve que pagar uma multa, né? Acho que de 280 mil. Por quê? Porque ela fez doações da campanha, inclusive para o seu marido e para um deputado estadual, que era amigo do Pablo Marçal, e ela fez doações. Ela declarou a sua receita. Cara, eu fiquei até com dó dela. Pobrinha, ganha por mês 694 mil reais. Pouquinho, quase 700 mil.
né? Salário dela, né? É o que ela ganha. Ela ganha trabalhando nos cursos dela, né? E aí ela só pode doar 10% desse valor. Ela poderia doar 69, né? 69 mil reais. Ela doou mais, ela doou 160 ou 180 pro Pablo Marçal. Dinheiro dela. Dinheiro que ela trabalhou. Mas realmente é um erro, né? Então foi condenada. Mas é dinheiro privado dela. Posso falar que ela é algum tipo de pessoa criminosa? Na visão da esquerda, ela merecia tomar 17 anos de cadeia, né? Então, assim, são desproporções que não é só eu que estou vendo. O Instituto Veritá, o único que acertou todas até agora, mostrou que o Marçal segue líder muito à frente, apesar de soco e cadeirada. Matéria do antagonista, gente. Vai falar que isso aqui é um jornal de esquerda? Não é. Na pesquisa divulgada em 16 de setembro, o Marçal tinha 32% das intenções de voto. Agora, segundo o Instituto, caiu um pouquinho. Caiu para 31,8%, que é o 0,3% por causa ali do soco que o Medina deu, né, no assessor do Nunes, o que é muito errado. Então, o que eu quero mostrar para vocês é, olha, um cara que vem sendo atacado. É um cara que não tem a prefeitura loteada, não tem 12 partidos apoiando ele. O Bolsonaro não só não apoia, como ataca. O Malafaia não só não apoia, como ataca. Hoje, para falar, não, ele tem algum padrinho político? Cara, o único cara que vestiu a camisa chama-se Cleitinho. Cá entre nós, é um dos caras que eu mais gosto. O Nicolas, quando tentaram obrigar ele a apoiar o Nunes, ele escreveu: caguei para vocês. Inclusive para o Bolsonaro, inclusive para o Tarcísio. Caguei para vocês. Ninguém corrompe os meus valores. Eu também sou assim. Cara, André Fernandes, perguntaram para ele aí quem que é melhor. Marçal ou Nunes? Marçal. Ah, mas você tá no outro partido, Bolsonaro vai te punir. Marçal, se você mandar falar que o capeta é melhor do que Deus, eu não vou falar. Não é que eu tô comparando os dois. O Fernandes falou. Mas o que é. Um é pior do que o outro. E o Marçal é melhor. Então o Nunes falou também. O Cleitinho falou. Cara, o Van Hatten falou. O Nicolas já fez o M. Cara, não tem o que falar, né? Então vocês me desculpem, tá? Então, sim, pra mim ela é melhor, tá? Vamos lá, outro ponto aqui. Matéria do Metrópolis. Olha só, na ONU. Olha o tanto que passa um pano pro Lula. Delegações de países por aí abandonaram a Assembleia da ONU antes do Netanyahu discursar. Ou seja, o presidente de Israel chega para discursar. E aí alguns países falaram, não, vamos sair. Saíram vaiando ao som de vaias. O Netanyahu é mau. O cara de Israel é mau. Bom, os países são esses. Comitiva brasileira deixa o plenário antes de Netanyahu discursar na Assembleia Geral da ONU. A ordem partiu do próprio governo Lula. Se tem alguma coisa que envergonha mais o brasileiro do que isso, eu não posso te dizer. A delegação brasileira da Organização das Nações Unidas deixou o plenário antes do discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante a Assembleia Geral da ONU, em uma ação coordenada pelo Itamaraty, né, do Ministério das Relações Exteriores. Cara, o Brasil é antissemita. Não. A esquerda brasileira é antissemita. O governo brasileiro é antissemita. A regra hoje, quando a gente fala... Até a Globo News mencionou. O que é a regra hoje quando a gente fala de Globo News? Se a Globo News bate em alguém, a gente para pensar, não, mas esse cara deve ser bom, porque a Globo News está batendo. Agora, quando a Globo News bate no Lula, é porque o erro do Lula é tão grande, mas tão grande, que nem essa de emissora consegue disfarçar, porque não dá. O Joel Pinheiro, eu faço uma exceção, eu gosto de alguns comentários dele, tá? Então, eu tenho aqui uma afeição pelo Joel Pinheiro, da forma que ele comenta. Mas olha o que ele falou. Assim como o Demétrio também, eu sempre estou citando eles aqui. A saída da comitiva brasileira da ONU, justo na hora do discurso do Netanyahu, rasga de vez a ideia de que o Brasil é um país pragmático.
Ô Joel, vamos falar o português claro? Rasga de vez a ideia de que o Brasil é uma democracia. Vamos falar o português claro, cara? Ó, já o outro aqui que eu esqueci o nome, Valdo, acaba não tendo coerência. Se fosse a Venezuela, como seria o comportamento do Brasil? Cara, ia ficar, ia aplaudir, ia falar, meu Maduro favorito. O Brasil é uma vergonha. Não. O governo brasileiro é uma vergonha. A delegação que gastou rios de dinheiro para ir lá para o Brasil, para a ONU, é uma vergonha. É simples assim. E aí, você quer saber quem saiu? O André Laget, que hoje é um dos maiores defensores de Israel no combate ao antissemitismo que essa esquerda porca prega, mostrou aqui pra gente. Ele fez uma publicação. Esses foram alguns dos países que se retiraram da Assembleia Geral da ONU durante o discurso de Israel. O Irã é aquele que o Alckmin estava lá no dia da posse do presidente ao lado do cara do Hamas. A Turquia, democracia pujante, igual a do Lula. Arábia Saudita, mais do mesmo. Venezuela, miguinho Maduro. Ora, pois não? Cuba, minha Cuba favorita, né? Cuba, coisa maravilhosa. E no mesmo nível desses países, Brasil, né? Essa coisa aqui, que era para ser motivo de orgulho para todos nós brasileiros, e infelizmente não está sendo. Durante o discurso da delegação de Israel na Assembleia Geral da ONU, hoje em Nova York, diversos países retiraram do plenário, inclusive o Brasil. Isso demonstra o quanto a organização internacional, fundada após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de promoção da paz, acabou se transformando em mais uma plataforma de antissemitismo. É exatamente o que eu estou vendo, né? Então, minha solidariedade ao povo de Israel, que além de ter passado por tudo aquilo que passou, né, aquele ataque infundado daquele grupo terrorista, ainda tem que passar de novo por esses outros grupos aí, né? E aí, para encerrar, essa é a esquerda, né? O Capitão Alden publicou aqui o Fábio Bosco, do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, fez um discurso exigindo a aniquilação do povo judeu. Segundo ele, não há solução de paz para o Oriente Médio, senão por fim do Estado de Israel. Por isso defendem Palestina livre do rio ao mar. Vocês entendem isso? Não, escuta isso aqui, cara. Isso é uma aberração. Eu queria deixar uma mensagem de solidariedade para vocês em nome do meu partido, do PSTU. Vocês sabem que o PSTU é uma organização de esquerda que não tem vergonha de dizer que está na mesma trincheira daqueles que fizeram o 7 de outubro, a resistência palestina liderada pelo Hamas, que recolocou a causa palestina na agenda internacional. Esse sujeito acabou de falar que o partido dele e que ele não tem nenhuma vergonha em dizer que se põe ao lado dos caras que fizeram aquele ataque de terror em Israel do grupo Hamas. Eu conto para vocês, ou conto para ele ou não, de que se ele pisar lá em Israel, lá na Palestina, vai ficar muito bom para ele não, né? Então assim, é uma falta de sanidade. O cara defende o terrorismo abertamente. E cara, tá ok. Mas se você falar Deus, pátria e família, 17 anos de cadeia para esse vagabundo. Tira esse cara da rede social. Meu Deus. Cara, isso aqui assusta. Quase 100 candidatos já morreram durante a campanha eleitoral. A maioria, por causa de violência, né? O último vídeo, né, que eu trago para vocês é o vereador de Belford Roxo, Daniel Silva Lima, que contou o carro dele foi simplesmente metralhado. Pessoal, aqui quem fala é amigo vereador Danielzinho. Hoje, por volta de 2 horas da manhã, ao chegar na minha residência no bairro de Xangri-Lá, né, acabei de sair do carro, entrei na minha casa dos meus pais, e meu carro foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo. Gente, o que a gente está vendo na cidade é uma calamidade na segurança pública. Não morreu de sorte. O cara não viu ele saindo do carro, ele chegou e desceu logo e entrou. Os caras pararam logo atrás e
Metralhadora, meu irmão. Metralharam o carro do cara. Era blindado? Não, não era não. Belfor Roxo é aquele lugarzinho que ficou famoso numa matéria do Metrópolis, que se você for de direita, você não pisa lá dentro para fazer campanha. Inclusive teve um presidente aí que os aliados desse presidente não podiam pisar lá não, um que perdeu, tá? Então assim, hoje o problema é X, o problema é rede social, o problema é o Brasil, né? Literalmente o problema é esse Brasil que nós estamos vivendo. Tá? Pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, uma sexta-feira à noite, então eu peço desculpas. Mas se você está me assistindo é porque você não foi para a rua, não foi para Gandaia, né? Então tá tudo bem, pelo menos eu te fiz companhia. E aí, peço mais uma vez, pessoal, ó, leitura do livro é muito boa, Persuasão Política, é com base na confiança, isso eu já expliquei para vocês, é o que fomenta aqui, né, as receitas do nosso canal. Eu não tenho coragem de pedir Pix, porque eu não acho justo. Que eu posso fazer é oferecer algo e que é algo que eu sei que tem qualidade para vocês. Então, Persuasão Política é um livro muito bom, tá? É um livro que a gente criou uma verdadeira consultoria. Uma consultoria dessa é no mínimo 5 mil. Tá? Então, se você quer aprender a discursar, a expor suas ideias, esse livro eu preparei. E aí, independente se você pode pagar ou não, ou quanto você pode, baixa e lê, tá? Baixa e lê. Por quê? Porque esse livro, eu garanto para você, que vai ajudar a formar muitos debatedores para defender a direita num futuro próximo. Minha filha já leu. E minha filha tá aí no YouTube, ó, discursando bem. Muita gente gostando. Então, porque o livro é para formar jovens, para formar adultos, idosos, para que a gente possa ter um discurso político coerente, tá bom? Obrigado, desculpa pelo vídeo longo, mas é que eu me empolguei um pouquinho. Desculpa aí, tá? Amanhã a gente volta para mais um bate-papo. Abraço.